Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós neste dia 11 de fevereiro de 2025, nessa terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Hoje também é dia da bem-aventurada Virgem Maria de Lourdes. E o evangelho que nós temos para ouvir no dia de hoje é tirado de Marcos, capítulo 7, de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizeres: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é córbão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos e irmãs paroquianos, temos esse relato tirado do capítulo 7 de Marcos, de 1 a 13, que é um dos problemas enfrentados por Jesus, que é a questão do puro e do impuro. A religião na época de Jesus se baseava no puro e do impuro. O que aconteceu? Nós temos a lei de Moisés, e diante da lei de Moisés as pessoas foram acrescentando, criando normas, cultos e rituais de purificação. Então as pessoas, na medida que você vai acrescentando muita coisa, você perde aquilo que é o fundamento. Você perde aquilo que é o fundamento. Então, na medida que eles foram criando mais leis, normas, os 10 mandamentos e regras, perdeu-se aquilo que era a origem das coisas. É igual a missa. A missa está concentrada em dois momentos: liturgia da palavra e liturgia eucarística. Só que o modismo religioso foi agregando tanta coisa na missa que o altar foi esquecido e a liturgia da palavra também foi esquecida. Então, o importante agora é outras coisas na missa. Por isso que quando eu cheguei aqui, tinha que cantar parabéns toda missa. Eu falei: por que tem que cantar parabéns em missa? Missa não foi para cantar parabéns, eu não gosto particularmente. Quando eu morei na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a briga era quem ia entrar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquilo era um inferno, inventaram isso. A missa era só uma desculpa, o importante era entrar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque a gente vai inventando tanto modismo e querendo parecer tanto, e a missa era esquecida. Quer dizer, não interessava a missa, não interessava a liturgia da palavra, não interessava a Eucaristia. O que interessava é a disputa dos romeros para andar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O que interessava eram as homenagens no final da missa para quem não sei mais o quê. Então, quer dizer, o que a gente percebe assim, que as pessoas é o problema do evangelho de hoje. As autoridades religiosas questionam Jesus: por que os seus discípulos comem o pão sem lavar as mãos? Não é uma questão de higiene, é uma questão de pureza. E aí ele descreve: não, quando sai da rua tem que voltar a tomar banho antes de comer,
tem que lavar os pratos desse jeito, os copos desse jeito, as vasilhas de cobre desse jeito. A resposta de Jesus diante dessa preocupação, que é uma preocupação muitas vezes muito presente de hoje, quer dizer, eu lembro uma vez que alguém me falou assim, por que o senhor não usa casula na missa? Eu disse, olha, eu estou num ambiente muito quente, e depois não é missa solene, por que eu tenho que usar? Não, porque a missa com casula é diferente, quer dizer, a casula é o que define o valor da missa, viu? Define o valor da missa. É a imposição da mão do padre depois da missa que define o valor da Eucaristia e da missa. Então a gente tem essas coisas e a preocupação. Eles estão preocupados porque que os discípulos de Jesus não fazem os rituais de purificação. Viu? E aí Jesus questiona, vocês são hipócritas. Vocês esvaziaram o mandamento de Deus em vista da tradição e das invenções de vocês. A gente esvazia a missa em busca das invenções e tradições que a gente vai criando. Por isso que é complicado, toda vez que você vai celebrar num lugar, você tem que perguntar como é que é a missa aqui? O que eles inventaram? O que acrescentaram? Viu? Por isso que eu não gosto de celebrar fora da minha paróquia. Viu? Porque você nunca sabe. Você vai para alguns lugares assim, inventa tanta coisa. Viu? Uma vez em Trindade lá, criaram uma novena, o padre lá, bem intencionado, mas era quase 40 minutos de bênção no final. Bênção de carro, bênção de água, bênção não sei o quê, bênção não sei o quê, bênção não sei o quê. Eu falei assim, mas que maluquice é essa, gente? Que loucura é essa? Quer dizer, a bênção final já não abençoa, a Eucaristia já não abençoa. Então a gente vai olhando no decorrer da nossa vida esse problema que a gente tem ainda. A gente perde o essencial, o que é o fundamento, que é a liturgia da palavra da Eucaristia, em função do acréscimo, das tradições que a gente vai inventando. Então Jesus faz uma dura crítica a respeito disso. Pois é, vocês esvaziam a lei e dá um exemplo, né? Honrar pai, pega o quarto mandamento, honrar o pai e mãe. Pois é, Moisés disse para você honrar o pai e mãe, quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe deve morrer. A penalidade para quem amaldiçoa o pai e mãe tem que ser a morte, pena de morte para quem faz isso. Agora vocês inventaram um corban. O que é o corban? O corban é uma regra que eles inventaram de que o que eu tenho está consagrado a Deus e por isso eu não posso ajudar meu pai e minha mãe. Então usaram de Deus para criar uma regra para desobedecer o mandamento dado por Moisés. Viu? Olha a confusão que se cria em relação a isso. Pois é, vocês inventaram o corban. O corban quer dizer, não, as coisas que eu tenho estão consagradas a Deus. Então eu não posso desviar isso que está consagrado a Deus, apesar que eu não vou dar isso para Deus, vai permanecer comigo, mas estão consagradas a Deus para ajudar meu pai e minha mãe diante das necessidades que eles passam. Por isso que Jesus diz, essa hipocrisia de vocês não tem sentido. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço, até mais.